Evangelho de João, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 19 ao versículo de número 28. À medida que você encontrar, fique de pé. Chegamos agora nessa parte do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 28. O tema da nossa mensagem nessa noite é as marcas de um verdadeiro servo de Cristo. Então este é o título da nossa mensagem nessa noite e vamos aqui ler essa passagem. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João já respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Curve sua fronte, faça uma oração mais uma vez. Meu Pai, diante da Tua presença, estamos aqui nessa noite e queremos pedir o Teu auxílio, Senhor. Pai, pedimos o Teu auxílio porque nós não podemos fazer nada sem que o Senhor haja através de nós. E nós pedimos nessa noite, ilumina o nosso entendimento, para que possamos nos alegrar, nos regozijar com aquilo que a Tua palavra aqui nos diz. Seja com cada um dos meus irmãos, abençoe suas vidas. Eu te peço assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, todos nós devemos cumprir bem o ministério que Deus nos deu. Você recebeu o ministério. A palavra do Senhor, ela nos garante que não há ninguém na igreja que não tenha recebido da parte do Senhor um dom. E o exercício desse dom nos coloca como ministros de Deus aqui na terra. Então nós abençoamos as pessoas com quem nós convivemos, abençoamos os nossos irmãos na igreja e no convívio, no exercício do nosso dom. E nós precisamos cumprir bem esse ministério que o Senhor nos deu. Para isso nós precisamos seguir o modelo daqueles que foram chamados para servir a Deus e que serviram bem, cumpriram bem o seu ministério. Para servirmos bem, nós temos nas Escrituras o exemplo de vários homens e mulheres que receberam da parte de Deus um ministério e eles cumpriram bem. E nós precisamos então voltar os nossos olhos para a vida desses servos de Deus, a fim de buscar aprender com eles, saber como eles vivenciaram o que Deus deu à vida deles e assim trazer para as nossas vidas. Antes de prosseguir, não pense que você está isento de responsabilidade. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade, né? Porque Deus te deu um dom, Deus te capacitou com algo espiritual para você ser bênção na vida dos seus irmãos e na vida da igreja. A igreja, de um modo geral, irmãos, ela é constituída de homens e mulheres que foram vocacionados para o serviço de Deus e para servir em alguma área bem específica.
Tem irmãos aqui que servirão ensinando a palavra, esclarecendo a palavra, mas tem outros irmãos que vão servir ali em oração, aconselhando, às vezes, irmãos, até cuidando daqueles mais carentes. Meus irmãos, Deus, Ele constituiu a igreja assim. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um ministério que precisamos exercer na igreja. E Paulo diz que quando nós não exercemos esse dom, o corpo padece. Assim como você, quando está lá com um dos seus membros, né, imobilizado, você sabe como isso é complicado, né? Você, de repente, está lá com o braço imobilizado, você não pode nem vestir uma roupa direito, porque aquele membro precisa estar atuando para que o seu corpo seja beneficiado com ele. Na igreja do Senhor também é assim. Na igreja do Senhor, quando nós que recebemos da parte de Deus um dom, nós não podemos ficar sem exercer o dom. Caso contrário, a igreja padece. Caso contrário, a igreja sente. Deus, Ele nos deu dons com uma finalidade bem definida. A Bíblia diz que é para edificação da igreja. Assim como um construtor que bota cada tijolinho, que encimenta, que faz ali o rejunte entre as partes, assim também é a importância, né, dos ministérios entre nós e daquilo que o Espírito Santo faz entre nós. Então nós precisamos saber, meus irmãos, como desempenhar bem o ministério. E nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre esse tema, as marcas de um verdadeiro servo de Deus. De um verdadeiro servo de Deus. Nós olharemos para a vida aqui do famoso, né, João Batista, um servo de Deus, alguém que nos mostra um modelo muito, muito interessante a ser observado e seguido, não como padrão máximo, porque o padrão máximo de servo é Jesus, mas o que João viveu, meus irmãos, aquilo que nós iremos aqui refletir nessa passagem, tem muito a nos ensinar e a nos orientar em nossos ministérios. Aqui, nessa passagem de João, do capítulo 1, versículo 19 a 28, João agora tem uma preocupação em distinguir o Messias. E nessa distinção que João vai fazer do Messias, ele vai dizer que João Batista não era o Messias. É o que nós iremos perceber aqui nessa sessão que nós acabamos de ler. Lembrando aqui aos irmãos que já estamos aí numa série de exposições aqui no Evangelho de João. Vimos na última vez lá a revelação de Jesus, o Verbo, né? Vimos que o Verbo, ele é eterno, é gracioso, é glorioso. Então, o Verbo se revela Deus a nós. Agora, João, o escritor, ele vai nos mostrar que João Batista não é o Messias. Havia, naquele tempo, uma expectativa daquele que viria da parte de Deus para restaurar o povo de Israel, restaurar o seu povo, aquela posição que eles haviam perdido. E este que viria era o Messias. E aí alguns acreditavam que João poderia ser esse Messias, né? Embora alguns insistissem que João fosse esse, o Cristo, né? Ele respondeu que não era. No versículo 20, observe aí no texto, a resposta que João dá àqueles que chegam a ele, né, querendo que ele assuma que ele é o Messias, ele diz assim, versículo 20, ele confessou, João Batista, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, embora alguns judeus quisessem que ele fosse o Messias, que ele assumisse o lugar do Verbo, né, João Batista disse, olha, não foi essa a missão que Deus me deu, não foi esse o ministério que o Senhor me deu. O papel de João, irmãos, era ser aquele que prepararia o caminho para o recebimento do Messias, do Cristo Jesus. Então, João Batista, na história do Evangelho, ele está como aquele que vai abrindo o caminho, preparando o caminho para aqueles que seguem o que ele tem ensinado, possam ver em Cristo Jesus que Jesus, o nosso Senhor, era o Messias prometido. Ele se identifica, né, como um servo que em relação a Jesus não é nem digno, conforme ele diz, de desamarrar as correias das suas sandálias. Meus irmãos, é tremendo, né, o que João está dizendo aqui. O servo era quem amarrava, desamarrava as sandálias do seu senhor, quando o seu senhor chegava de viagem, e ele lavava então os pés do seu senhor. João está dizendo, eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias daquele que vem.
Ele está aqui se referindo a quem? Está se referindo a Jesus, o Verbo. Ele não toma o mesmo lugar do Verbo de Cristo, ele não está acima de Cristo. João diz: eu não sou nem digno de ser servo dele. Meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus, ele serve a Jesus com humildade e consciência de seu ministério, a fim de exaltar o seu Senhor. Entenda bem isso. Essa é a lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite, que o verdadeiro servo do Senhor, aquele que recebeu da parte de Deus um ministério, ele serve a Jesus com humildade e consciência do seu ministério, a fim de que Deus seja glorificado naquilo que ele faz. João Batista, então, foi esse exemplo, e ele tem muito a nos ensinar. Ele foi um exemplo de verdadeiro servo de Deus, e eu gostaria de destacar aqui para vocês 3 marcas do ministério de João. Então vamos observar essas marcas, cada uma delas, e vamos então aprender com aquilo que esse texto tem a nos ensinar. A primeira marca que nós encontramos aqui é a humildade de servo. Um verdadeiro servo de Deus, ele tem a humildade de servo, né? E é isso que João vai nos mostrar aqui do versículo 19 ao versículo de número 20. Meus irmãos, os judeus eles queriam saber quem era João. Quem era João Batista? Havia em Jerusalém, a notícia de que havia do outro lado do Jordão um homem chamado João que estava batizando. Isso despertou a curiosidade da liderança e dos fariseus lá de Jerusalém, de modo que eles enviam alguns mensageiros para buscar saber se esse que estava batizando e que estava anunciando lá o arrependimento, e a purificação, este não era o Cristo. Eles queriam saber isso. E aí no versículo 19 diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Essa era a curiosidade deles. Quem é este que está levando pessoas a tomarem sobre si água, e ali simbolicamente, confessando os seus pecados, se arrependerem e serem purificados? Havia uma notícia do que João estava fazendo, e essa notícia despertou ali o interesse da liderança em Jerusalém. Nas entrelinhas aqui do que nós acabamos de ler, meus irmãos, nós podemos perceber que alguns acreditavam que João era o Messias prometido. E é aí que eu queria que você observasse, tamanha era a humildade de João. Uma vez que João é questionado se ele era o Cristo, ele poderia dizer: eu sou. E se ele dissesse isto, irmãos, diante daqueles que lhe perguntaram, ele estaria agora num patamar elevado. Ele estaria agora sendo considerado agora a encarnação das promessas feitas no Antigo Testamento. E aqueles homens perguntam: você é o Cristo? Detalhe, Cristo e Messias, Cristo no grego é a mesma coisa de Messias, significa ungido, aquele que viria da parte de Deus. Em outro momento, os judeus também insistiram na mesma pergunta. Aqui no começo do Evangelho, esse contato com esses sacerdotes e levitas que vieram lá da parte dos fariseus, mas veja o que diz em João capítulo 10, versículo 24. A mesma pergunta insistente é feita a João. Eles queriam, porque queriam que João dissesse: não, eu sou o Cristo. Veja só, João 10, versículo 24. Diz assim: então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Ou seja, até quando você não dirá, de forma pública? Ele diz: se você é o Cristo, diga francamente. Olha a curiosidade, no capítulo 10, a mesma insistência: João Batista, tu és o Cristo, não nos deixa curioso, fala logo. Isso aqui, meus irmãos, era uma tentação para João, para o ministério de João, mas João insiste e diz: eu não sou o Cristo. Meus irmãos, João venceu a tentação de tomar a glória de Cristo, e no ministério que nós recebemos da parte do Senhor, nós precisamos ter muito cuidado para não tomar o lugar de Cristo naquilo que temos para fazer. E nós tomamos o lugar de Cristo quando a glória
é nossa. Quando nós colocamos nas nossas forças a glória pela realização daquilo que temos para fazer. E às vezes os homens, eles olham para nós e nos dizem: tudo dependeu de você, deu certo porque você é muito inteligente, porque você tem uma capacidade A ou B. Meus irmãos, nós não podemos tomar o lugar de Cristo. Precisamos aprender com João Batista, na humildade dele, a dizer: eu não sou o Cristo. Somos servos de Cristo Jesus naquilo que Deus nos deu para fazer. Precisamos entender isso. Na verdade, irmão, João, ele se via como um servo indigno de estar ali diante de Jesus. Ele usa o papel de um servo para se referir a si mesmo e dizer o que era de fato diante de Jesus, que não era o Cristo, mas pelo contrário, era um servo indigno de até mesmo de desamarrar as sandálias do seu Senhor, como ele nos diz aí no versículo 27. Veja aí João 1,27, diz assim, 1,27, ele vem depois de mim, ele quem? Jesus, o Messias, mas não sou digno de desamarrar as sandálias das suas, ou melhor, as correias das suas sandálias. Observe o que é que João está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: ele vem depois de mim, eu venho primeiro, mas eu não tenho privilégio nenhum, porque o que vem depois de mim é mais importante do que eu, e ele é tão mais importante do que eu não sou digno de me abaixar e lavar os seus pés e de desamarrar as suas sandálias. Meus irmãos, que expressão de humildade, de alguém que sabia que não poderia se colocar no mesmo patamar de Cristo Jesus, de alguém que, por mais que os homens pressionassem e tentassem a ele sabia que tudo na vida dele dependeria daquele a quem ele estava anunciando, daquele para quem ele estava abrindo os caminhos, para que o povo reconhecesse que Jesus era Senhor. A resposta de João, irmãos, aqueles que queriam fazê-lo, Cristo revela sua humildade. Então ele diz no versículo 20, como diz João aqui, ele confessou, João Batista, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João, ele não usurpou o lugar de Jesus em seu ministério. O que é usurpar? É tomar um lugar que não te pertence. Imagina alguém chegando na sua casa, você como dono da sua casa, alguém começa a mandar e dizer: olha, tira isso aqui, bota aquilo ali. Uma vez eu conversava com alguém muito chateado porque tinha contratado uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa e a pessoa começou a tirar tudo do lugar. E você sabe, né? Você deixa sempre tudo no mesmo lugar, e a pessoa vai lá, tira tudo do lugar. Aquela pessoa que tirou tudo do lugar, embora estivesse limpando ali, estava desorganizando tudo, estava usurpando, né, a organização do dono da casa. Então, usurpar é tomar um lugar que não lhe pertence, né, o lugar de uma outra pessoa. João Batista não usurpou o lugar de Cristo Jesus. Humildemente, ele disse: eu não sou o Cristo, para que a gente também aprenda com ele que no exercício do nosso ministério, se queremos ser verdadeiros servos de Deus, nós precisamos da humildade de servo, para reconhecer que não somos nem igual a Cristo, nem melhor do que Cristo é tudo naquilo que nós fazemos. Meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus, ele deve ter a humildade de servo. Ele deve ter a humildade de servo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo aqui de humildade do servo, entenda, a humildade não é se vestir numa roupa simples, né? Ter aquela carinha, né? De que, não. Ser humilde, meus irmãos, é simplesmente compreender quem de fato você é. Se você souber quem de fato você é, você não tem como ser humilde. Pare e pense hoje, quantos pensamentos passaram na sua cabeça que são terríveis? Quantas intenções você já teve no seu coração que não são dignas de serem faladas, e se Deus fosse retribuir, ou se Deus fosse julgar elas, você não se salvaria. Só percebendo, irmãos, tudo isso na nossa vida, não tem como a gente ser orgulhoso. Não tem como. A gente percebe que a gente não é aquela última Coca-Cola do deserto, né, como a gente acha que é. A gente começa então a entender que somos fracos,
que somos pobres, cegos, nus, né? Dependentes da graça de Deus. Meus queridos irmãos, João Batista não busca a glória para si mesmo, nem cede às posições que os seres humanos, os homens aqui queriam dar a ele. Queriam dar a ele a posição. Tu és o Cristo. Diz, rapaz, que você é o Cristo. Diga que você é o Cristo. Às vezes os homens fazem a mesma tentação conosco, sabe como? Não, tudo o que você fez foi muito bom, né? Tudo dependeu de você. Você é muito inteligente, você tem muita força, você é muito sábio. E aí você começa a se encher. E aí nesse momento que você usurpa o lugar de Deus. Ao invés de dizer eu não sou Cristo, você diz eu sou Cristo, porque tudo aconteceu por conta de mim. Meus irmãos, a primeira marca de um verdadeiro servo de Deus é a humildade de servo. E nós precisamos buscar isso para os nossos ministérios. Mas na continuação da passagem, João ainda nos mostra outra marca do ministério de João Batista. Nós estamos falando aqui de dois João, o João, escritor do Evangelho, e o João Batista. Meus irmãos, a segunda marca aqui é a consciência do seu ministério. É saber qual era de fato o seu papel, o seu ministério na vontade de Deus, aquilo que Deus queria que ele realizasse. Primeiramente, João vai nos mostrar que queriam dar a ele o lugar de Cristo. João rejeita, mostrando assim a humildade que ele tinha. Em seguida, é apresentado que João ele tinha consciência de qual era o seu papel. E o papel dele não era o papel de Jesus, não era o papel de Cristo. Irmãos, se João não era Cristo, então quem ele era? Era essa a questão. Quem era aquele homem que estava ali no Jordão, batizando, né, chamando os homens ao arrependimento, pegando pesado com os religiosos, como ele disse aos fariseus, raça de víboras, produzam fruto de arrependimento. Quem é esse homem? Quem é esse? Havia uma expectativa entre os judeus, irmãos, que o profeta Elias, ele retornaria no final dos tempos. Vocês devem saber que o profeta Elias ele não morreu. A palavra de Deus diz que que Elias não morreu. Veja o que diz lá, 2 Reis, capítulo 12, versículo 11. 2 Reis 2:11. Havia uma expectativa de que o Elias iria aparecer, que aquele Elias lá do Antigo Testamento, que não morreu, ele iria aparecer de novo. E veja o que diz aqui 2 Reis 2:11. Diz assim: enquanto iam caminhando e falando, Elias, aqui Eliseu, com cavalos de fogo, ou melhor, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não morreu. Elias simplesmente foi levado aos céus por um redemoinho. Os judeus acreditavam, irmãos, que Elias viria, porque ele não morreu, ele voltaria em algum momento na história da redenção, Elias apareceria. E aí o que foi que aconteceu, irmãos? Alguns acreditavam que João Batista era o Elias que havia ressurgido. O Elias que foi levado no redemoinho agora estava de volta, e alguns estavam dizendo, será que ele não é o Elias? Porque Elias não morreu, ele deve aparecer de novo. E aí veja o que diz então o versículo de número 21 na parte A. Diz assim: diante disso lhe perguntaram, diante do quê? Diante da negação de que ele era o Cristo. Perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então, João está dizendo, eu não sou Elias. E esse Elias aqui, os judeus entendiam que era esse Elias que havia subido aos céus, levado aos céus pelo redemoinho. João disse, eu não sou esse Elias. Agora, um detalhe para a gente entender aqui uma coisa. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus, com um entendimento mais amplo do que o de João, vai dizer que João era o Messias. Que João era o Messias. Veja o que diz Mateus 11, versículo 14. Mateus 11, versículo 14. Eu vou esperar você abrir a Bíblia para você poder acompanhar nesse texto. Porque aqui você pode dizer, oxê, mas Jesus está dizendo que João era o Elias.
como é que João não reconheceu isso? Entenda que Jesus tem uma visão mais ampla. Jesus está falando aqui de uma revelação mais ampla do que João Batista possuía. Diz assim o texto: e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias. Isso aqui se refere a João Batista, que estava por vir. Então, João, embora respondesse àqueles judeus: olha, eu não sou Elias, Jesus, com uma visão mais ampla, diz: ele é Elias. Pastor, mas João não deveria dizer exatamente, com certeza, isso aqui? Não. Meus irmãos, João Batista não era Deus. João Batista não tem o mesmo entendimento que Jesus tinha, no sentido da visão mais ampla. No desenrolar e no cumprimento da profecia, João Batista era o Elias. O Elias que subiu no redemoinho era João. Agora detalhe, cuidado, isso aqui não é a doutrina da reencarnação não, viu? É no sentido figurado. Elias está com Deus, aquele que Deus enviou agora, com o mesmo espírito de Elias, no sentido de profeta, que prega, que confronta, está em João Batista. João Batista é aquele que veio como o Elias, como cumprimento da profecia, e Jesus então diz isso. Mas aí Elias diz: não, eu não sou Elias. Aí vem uma outra questão, Os judeus dizem: já que você não é Elias, então você é o profeta. Aí uma outra questão que eu preciso explicar a vocês: quem é esse profeta? Quem é esse profeta? Veja o que diz aí o versículo seguinte, Ou melhor, o versículo 21, parte B, diz assim: então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Que profeta é esse? Abra sua Bíblia agora e veja comigo Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Esse texto que você vai ler agora é o texto em que Moisés, ele promete, ele nos mostra aqui que viria um profeta, do meio dos seus irmãos, que seria semelhante a ele. O povo de Israel, os judeus, estavam com essa expectativa: virá o profeta conforme Moisés falou. Então, João Batista não é Elias, não é o Cristo, ele deve ser o profeta. Veja o que diz aí, diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Ele também não aceitou ser o profeta prometido. Ou seja, havia uma profecia e uma promessa de que o profeta viria. Como foi Moisés, assim o profeta também viria. Será que João era esse? Aí João mais uma vez diz: não sou. Mas aí o que é curioso é que Jesus também vai mostrar que João Batista, ele era profeta sim. Numa visão mais ampla, o que é que Jesus vê? Jesus vê que João Batista era o último dos profetas. O último profeta, o último dos profetas. Veja o que diz aí Mateus 11, versículos 11 a 13. Diz assim, vou ler, acompanhe na sua Bíblia, Mateus 11, do versículo 11 ao 13. Diz assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, que João Batista era também profeta. Mas João nega ser Elias, nega ser o profeta. E aí vem a questão: quem então era esse tal desse João Batista? Qual era a consciência que ele tinha do seu ministério?
Porque ele está dizendo aqui que ele não tinha essa consciência para perceber ali que ele era o Elias. Jesus tinha, ele não. E nem a consciência para perceber que era profeta. Então, o que é que ele é? E aí eu queria que você observasse o versículo 22. João 22, 22. Diz assim: Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? E aí vem a resposta no versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. 2 pontos, né? O que é que ele clama? Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João agora assume a consciência de qual era o seu ministério. E ele diz: eu sou o cumprimento do que o profeta Isaías diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. Olha, ele está se vendo como o quê? Como cumprimento de uma profecia. E a profecia que ele vê é a voz do que clama no deserto. João veio de onde? Do deserto da Judeia, pregando uma mensagem que dizia: arrependam-se dos seus pecados e sejam purificados. Aqueles que se arrependiam vinham até João, e João fazia o quê? Purificava eles ali, né, com um símbolo exterior do que acontecia no interior deles, né, purificando, sendo purificados. Então eles eram banhados com aquela água sobre a vida deles, né, sobre a cabeça deles. E aí, meus irmãos, João então toma consciência do seu ministério, e ele diz: eu nem sou Elias, nem um profeta, nem sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu gosto dessa expressão, a voz do que clama no deserto, porque ela é poética. O que é uma voz, irmãos? Uma voz é um som. Quando você escuta uma voz, você apenas escuta o som. Pouco importa se é alto, baixo, gordo ou magro. O biotipo dele, né? Não importa, isso não importa. O que importa é que a voz seja ouvida. João está dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que vocês precisam ouvir. João tem consciência do seu ministério, meus irmãos. Um ministério bem sucedido, um servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, ele tem consciência do seu ministério, e é isso que João demonstra aqui. Eu sei qual é o meu papel, é apenas levar a mensagem de arrependimento. Eu sou como que uma voz que soa nos ouvidos, e aqueles que escutam o que eu estou pregando, que eu estou clamando, devem então se arrepender. Meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus tem consciência de seu chamado. João ouviu o chamado de Deus no deserto. Alguns estudiosos dizem que ele teve contato em algum momento com aquelas comunidades que ficavam isoladas nos desertos, né, provavelmente até a chamada comunidade de Qumran, né, que era uma comunidade da época de João. João possivelmente tenha tido contato com esse pessoal, né? E aí João, ele simplesmente ouve o chamado de Deus, e ao ouvir o chamado de Deus para o seu ministério, ele assume a consciência do que é que ele deveria fazer. O mesmo a gente precisa buscar do Senhor, ouvir o que é que Deus tem para nós, o que é que Deus quer para a nossa vida, ouvir o que é que Deus está nos chamando a fazer, assumir que esse é o nosso papel, assumir que nós sabemos muito bem o que é que precisamos fazer para que a vontade de Deus se realize, e assumir isso da parte de Deus, né? Meus irmãos, João não se identifica com os títulos que os homens querem dar. Às vezes os homens chegam para nós e dizem assim: ah, minha irmã, meu irmão, você é tão talentoso para isso, para aquilo outro. E às vezes você está buscando um talento que os homens querem lhe dar, né? Um ministério que os homens querem lhe dar, e não o ministério que Deus te deu. Sabe aquela história da pessoa que gosta de cantar, melhor, queria cantar, mas ela, na verdade, foi chamada para cuidar de crianças. E aí ela fica olhando: você poderia cantar, a sua voz é bonita, e aí ela se empolga, ouve o título que os homens querem dar, como queriam dar a João Batista, e não ouvem o que Deus tem para a vida delas. A gente tem que ter consciência do nosso ministério, meus irmãos. A gente tem que saber muito bem para que Deus nos chamou, qual é o nosso papel, qual é a nossa função. Por fim, meus irmãos,
João ele nos mostra outra marca de um verdadeiro servo de Deus. Vimos duas marcas já. A primeira delas, a humildade de servo. A segunda, a consciência de seu ministério. E aí João aqui vai nos mostrar agora uma outra marca. E qual é essa outra marca? A exaltação de Cristo. Um verdadeiro servo de Deus, ele exalta a Cristo naquilo que ele recebeu da parte de Deus. Ele tem um ministério que a gente chama de cristocêntrico. Por quê? Porque Cristo está no centro. É cristocêntrico porque tudo o que ele faz é para que Cristo apareça. Não é para que ele apareça. Se ele está aparecendo, tem algo errado, né? Tem algo errado. Deus nos chamou para que ele apareça. E João Batista vai nos mostrar exatamente isso. Os fariseus, eles queriam saber por que João então batizava se ele não era quem eles pensavam que ele fosse. A pergunta é, por que você está batizando, João? Tu não és o profeta, tu não és o Cristo, tu não és o Elias, tu só disse que é uma voz. Então por que tu estás batizando? Meus irmãos, é interessante porque o batismo de João também apontava para um outro batismo que viria em Cristo Jesus, né? Um batismo, João vai dizer que ele virá, e ele batizará a muitos, né? Não no batismo da água, um batismo diferente, seria o batismo ali, a imersão em Cristo Jesus. E aí é interessante a pergunta, a curiosidade dos judeus agora. Veja o que diz o versículo 24, diz assim: ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Aqui a gente já coloca um pé atrás, né? Como assim do grupo dos fariseus? Os fariseus, eles eram caracterizados por duas coisas. Primeiro, uma observância muito rígida à lei e, em segundo, uma observância muito rígida aos seus próprios preceitos. As leis que eles criavam para obedecer à lei. E, por conta disso, eles viviam o quê? Uma religião hipócrita. É por isso que quando alguém diz, fariseu, está chamando o outro de hipócrita, porque os fariseus, eles viviam exatamente uma vida que destoava da realidade daquilo que eles eram de verdade. E aí, o que é que a gente encontra nas Escrituras? Eles agora questionando. Se tu não és o Elias, profeta, nem o Cristo, por que você batiza? Esse questionamento aqui é um questionamento preocupante por parte dos fariseus. Eles já começam aqui a sondar o que é que está acontecendo ali, para que a religião deles não seja ameaçada. Meus irmãos, o batismo de João consistia num símbolo exterior de arrependimento e purificação. O mesmo que acontece quando nós batizamos aqui, né? Esse mês de outubro agora nós estaremos fazendo o batismo de alguns irmãos aqui e nós estaremos exatamente fazendo isso aqui. Através do simbolismo da água, né, ali descendo sobre a cabeça deles, né, apontando a purificação que Deus nos dá em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo que seria derramado, né, para nos santificar aqui nessa vida. Meus irmãos, veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 6. O batismo de João tinha essa mensagem, uma mensagem de arrependimento, né? E aí diz aqui o texto o seguinte, Mateus 3, versículo 6. Pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: e confessando os seus pecados, aqueles que se achegavam a João, eles eram batizados por ele no rio Jordão. Então, a mensagem de João era: se arrependam para que vocês sejam batizados. Então, ele fazendo isso, ele estava fazendo o quê? Preparando o caminho para o Messias, para Jesus. Meus irmãos, o chamado ao arrependimento e purificação abria então o caminho para que os judeus e todos aqueles que se achegassem a João pudessem enxergar o Messias, pudessem enxergar o Verbo. Lembre-se que o Evangelho de João ele foi escrito para nos mostrar que Jesus é o Messias. E aqui nessa passagem vai tudo resultar nisso. João não é o Messias. João é aquele que prepara o caminho para que os homens vejam o Messias, e o Messias é Cristo Jesus. João então exalta Cristo.
João então vai mostrar qual é o lugar de Cristo, daquele que ele está ali apenas preparando o caminho para que ele apareça. E aí no versículo 26 a 27, é isso que nós iremos ver. Observe aí, vou ler novamente, diz assim: João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Quem é este? Jesus. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. A imagem aqui de João é: ele é Senhor, porque é o servo quem desamarra as sandálias do seu Senhor. É o servo que, quando o seu Senhor chega com os pés cheios de barro, com impurezas nos pés, é ele quem se veste com a toalha, desata as sandálias romanas dos seus pés e lava então os seus pés. Então, João está aqui exaltando Cristo como? Mostrando que Cristo é quem? É o Senhor dele. Que Cristo é aquele a quem ele serve. João está nos mostrando aqui que no seu ministério, Jesus é quem é exaltado, não é ele. Quem é exaltado é o Verbo, é aquele que se encarnou, é aquele que veio a este mundo, é aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É este que é exaltado no ministério de João. Meus irmãos, Jesus estava no meio dos judeus, Jesus andava no meio do seu povo, mas o seu povo não recebeu. Veja o que diz o versículo 11 dessa passagem. Só lembrando, a gente já passou por ela, né, quando falamos da rejeição de Cristo. Diz assim, versículo 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus vem aqui neste mundo para os judeus, para que eles se arrependam, para que eles com os olhos abertos pudessem ver o Verbo encarnado, mas o povo simplesmente rejeitou. É por isso que João está dizendo aqui, meus irmãos, que ele, Jesus, estava no meio deles, mas eles não receberam, porque eles não tinham os olhos abertos para enxergar Cristo Jesus. Esse que não foi recebido era aquele que João tinha como Senhor, né, como acabamos de ver. Em outra passagem, João vai dizer que convém que ele cresça, Jesus, e que ele, João Batista, diminua. Lembra dessa expressão? Convém que ele cresça e que eu diminua. Alguém já disse até, de uma forma bem engraçada, que aqui João Batista está crescendo como um rabo de cavalo. E você sabe como é que o rabo de cavalo cresce? Para baixo, né? Para baixo. João está dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Convém que eu seja cada dia menor e que o meu Senhor, aquele que eu não sou digno nem sequer de desamarrar as sandálias dele, seja exaltado. Meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus, ele exalta Cristo Jesus. Ele não é Cristo Jesus. Ele sabe que o seu ministério foi dado por Deus para que Cristo Jesus seja elevado, para que Cristo esteja no lugar mais alto e toda honra e toda glória seja dada a Cristo Jesus. Meus irmãos, um verdadeiro servo de Deus vive para glorificar a Deus. Vive para glorificar a Deus. Entenda muito bem isso. Você não é dono do seu ministério. Você não é dono do seu ministério. Você é apenas servo do ministério que Deus te deu. E se você quer cumprir bem o seu ministério, você precisa exaltar Jesus. Você precisa colocar Jesus no lugar mais alto e dizer a todos e a todas que chegam a você de que foi Jesus e é para Jesus o que você está fazendo. Meus irmãos, ele, Jesus, João Batista é apenas um servo diante do Senhor que lhe comissionou. Comissionou porque João recebe uma missão e essa missão Jesus também faz parte dela. Jesus é o Senhor dessa missão. Diante de tudo isso que foi dito aqui nessa noite, eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui, para que nós entendamos a relação de tudo isso com a nossa vida agora, hoje. Primeiramente, meus irmãos, seja humilde, meu querido irmão, naquilo que Deus te deu para fazer. Seja humilde. Humildade, como eu disse aqui, não é usar roupa simples, falar baixo, né? Até demorar em responder o outro, não.
Humildade é saber quem você é e servir a Deus de acordo com quem você é. Se você se olhar no espelho, você vai ver que você não é muita coisa não. Nem eu, nem você somos muita coisa. O Evangelho nos chama a reconhecer a nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É quando nós não somos nada, somos completamente dependentes de Deus, que somos alguma coisa. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Você quer ser uma serva, né, aprovada por Deus, uma serva verdadeiramente de Deus, busque a humildade. Lute contra o orgulho dentro do seu coração. Todos os dias você vai ouvir coisas, pessoas dizendo, você não é o Cristo não? E você vai ter que dizer, não, eu não sou. Você vai ter que reconhecer, eu sou apenas um servo e uma serva daquele que é maior do que eu. Meus irmãos, primeiramente, seja humilde naquilo que Deus te deu para fazer. Essa é a primeira lição que João aqui nos ensina, e nós precisamos lutar por isso nessa semana e nos dias que virão. Além disso, tome consciência do seu ministério. Ah, pastor, eu não sei ainda para que Deus me chamou. Eu lhe garanto uma coisa, Ele não lhe chamou para você ficar esquentando o banco da igreja. Ele não te chamou para você ser um assistente de culto. Ele te chamou para colocar a mão na massa. Ele te chamou para ser trabalhador da seara dele. Tome consciência do que Deus te chamou para fazer. Veja qual é a contribuição que você pode dar à vida dos seus irmãos, daquele com quem você tem convivido. Porque esse é o chamado de Deus para você. Ah, pastor, será que eu vou ser pastor? Não sei. Quem dera que aqui nós tivéssemos mais pastores, né? Não sei se o seu chamado é esse, mas o seu chamado pode ser um chamado simples. Talvez um chamado à visitação. Né? Quantos irmãos nossos não estão precisando de uma visitação, meus irmãos? Talvez um chamado a levar alegria aos irmãos através de textos bíblicos pelo WhatsApp. Quem sabe não seja assim que Deus te chamou para falar e edificar a vida dos teus irmãos. Só sei de uma coisa, que João deixa claro aqui para nós. Tome consciência do seu ministério, para que você possa ser um verdadeiro servo de Deus. Além disso, mire a glória de Jesus naquilo que você tem feito. E aí você vai saber qual o alvo do que você tem feito, fazendo a seguinte pergunta: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? A resposta que você vai dar a essa pergunta vai delinear para você qual é o alvo, qual é a motivação daquilo que você tem feito. E eu quero lhe dizer que o centro da nossa motivação deve estar em Cristo. Nós precisamos fazer o que estamos fazendo, não é para receber tapinha nas costas, para receber curtidas lá no WhatsApp, nada disso. Nós fomos chamados, meus irmãos, para que Cristo seja exaltado, para que as pessoas vejam o que você está fazendo e elas possam ver a graça e o favor de Cristo Jesus através da sua vida. Você foi chamado para isso. Se você é um servo verdadeiro de Deus, de Cristo Jesus, a glória tem que ser dele. A glória não pode ser sua. Eu vou lhe dizer mais. Cuidado, porque naturalmente o seu coração e o meu coração são tentados a tomar a glória de Deus. Principalmente quando dá tudo certo. Quando está tudo de vento em popa. A gente tende a dizer, graças a mim, se não fosse eu. Eu lembro, né, quando adolescente, ainda havia algumas pessoas que acreditavam ser insubstituíveis. E Deus sempre frustrava, né? Eu acho que você já deve ter visto isso. Aquela pessoa que achava que quando saísse dali, tudo ia acabar. E não acabou. A pessoa que pensa assim, ela está no lugar de Cristo. A pessoa que pensa assim, irmãos, ela não está mirando a glória de Deus. Ela se acha tão o centro de tudo, que ela tomou já o lugar de Cristo. A glória é dela. E ela acha que se um dia sair de determinado lugar, vai tudo se acabar. Não vai, irmãos, não vai. Não vai tudo. Sabe por quê? Porque Deus é o centro. Porque Cristo é o centro. Às vezes até na igreja, né? Alguém pode pensar, mas se eu sair da igreja, a igreja se acaba. Não, meus irmãos, a igreja é de Cristo. A glória é de Cristo. Nós servimos a Cristo Jesus.
E nós precisamos entender isso para que a gente não caia, né, no caminho do maligno, do nosso inimigo, que é orgulhoso por natureza, né? Meus irmãos, por fim, se você ainda não faz parte do ministério de Cristo Jesus, se tudo que você ouviu aqui nessa noite ainda não faz parte da sua vida, eu quero lhe convidar a se arrepender e aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, né? Você sabe que o caminho que você estava trilhando, distante de Deus, não fazendo aquilo que Deus queria, põe a sua fé em Jesus, porque quando a sua fé estiver em Jesus, você receberá da parte dele ministério. Você receberá um ministério para tocar e levar adiante aquilo que Jesus começou. Jesus te chama hoje, meu irmão, minha irmã, para compor o grupo dos servos dele aqui nesse mundo, para proclamar a salvação e a vida eterna a todos aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, que Deus dê a você a oportunidade de se arrepender e confessar Ele como Senhor da tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer a nossa oração final. Só lembrando aqui aos irmãos que próximo sábado agora nós não teremos escola bíblica devido ao congresso. A grande maioria vai estar lá, então os homens e as mulheres estarão lá. Nós não teremos escola bíblica. Só o culto solene, certo, que será realizado no domingo. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado pelo ministério que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem nos chamou e nós não somos dignos, Senhor, de estar na mesma missão que o Senhor começou. Mas sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que vai à frente de nós. Pai, Tu és o Senhor a quem servimos e a quem prestamos conta do nosso ministério. Eu te peço que essa mensagem nessa noite encontre lugar nos corações que a ouviram e que vidas aqui sejam despertadas a servir ao Senhor com humildade, com consciência do seu ministério, a fim de que o Teu nome seja exaltado e glorificado hoje e sempre. Te peço assim, meu Pai, muito obrigado, porque Tu és o Deus que não nos deixa sem ouvir a Tua voz. Nos conduz agora para os nossos lares, dá-nos uma noite maravilhosa com a nossa família e naquilo que ainda temos para fazer. Recebe assim a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.